E vamos dizer que era tudo que eu estava esperando, eu como uma espiritualista, uma filósofa, uma xamã, né? Então eu estava procurando isso. Ah, é a Keila, Donália Keila. Tá bom, Keila? Que bom que você está aí. E muito bem, bom dia. Então, gente, coraçãozinho do lado, que nem o Gabriel falou, que eu tô vendo. Quando eu ver coraçãozinho aqui, eu vou estar sentindo felicidade. Eu vou lembrar que a mensagem que está aqui dizendo para vocês, que é o quê? O amor, que é o ponto fundamental, né? Da gente poder entender os nossos processos. Eu vou sentir que vocês estão dando coração. E no Facebook, como é que vocês dão coração aí? Conta. Deixa eu ver, pode dar os coraçãozinhos também. Isso, aperta o coraçãozinho. Toda vez que você apertar um coraçãozinho aqui, eu quero que você entenda, em primeiro lugar, o seguinte: você está elevando a sua frequência. Porque quando a gente está dando, a gente está partilhando, a gente está atuando, a gente está agindo, a gente está fazendo alguma coisa. E quando você começa a fazer alguma coisa, aí você sai do estado da comodidade, aí você sai do lugar da letargia, né? E que esse lugar aqui na Terra, ele já é antigo, gente. É muito antigo. Hoje, quarta-feira, dia do sol, dia dourado, né? O sol representa a energia do dourado, a energia do brilho. E nós vamos falar sobre isso, sobre essa energia do brilho que representa a quarta-feira, que representa o ano solar, e que esse ano 2020 veio assim, ó. Não quero nem saber quem tá na frente. Pá! Cacetada! Pá! Vai para casa! Senta no cantinho do pensamento. Todo mundo, mexeu com todo mundo ao mesmo tempo. Isso me dá uma felicidade. Claro que me dá uma felicidade. Marcos, você não está vendo os problemas? Sim, eu estou vendo, mas também já vi os problemas há muito tempo. Sempre teve problema aí, gente. O problema era evidente. Só que ninguém queria parar para poder ver, porque o nível da ilusão, né? A ilusão é tão grande que aí você não desperta. O que é o despertar do homem, né? Você se despertar, você acordar. Lembra que ontem, quem estava comigo aqui, eu partilhando da minha história, eu falei justamente quando eu fugi de casa, né? E quando eu falo fugir, foi literalmente pular o muro, juntar um paninho e fugir de casa. Porque aquele ambiente, aquela situação, tudo aquilo era tão opressor para mim, aquela inquietude dentro do meu coração dizia: cara, não é possível que só exista isso no mundo. Não é possível que a gente está aqui na Terra para trabalhar, pagar as contas, casar, cuidar dos filhos, ter uma casa, ter um diploma, ter um lugar na sociedade, ser alguém nessa vida. E aí tudo acabou. Que sentido que tem tudo isso? Que sentido? Então, isso eu falei ontem que era uma coisa muito importante. Eu queria trazer isso de novo para vocês, né, dentro de um tema bem profundo, para poder enxergar esse momento, o que nós estamos passando, como uma grande oportunidade do despertar, como uma grande oportunidade do acordar. Por quê? Existem pessoas inquietas, como eu, a minha inquietude, né? A minha inquietude me provocou a mudar, a procurar uma resposta. Quando você começa a se perguntar, a procurar uma resposta, a procurar uma resposta de um jeito, de outro, e fazer o exercício do discernimento, porque o discernimento é um exercício. Sabe, hoje com o mundo do jeito que estava, todo mundo já queria as coisas prontas. Sabe assim, gente, tão pronta que vou contar que o filho de uma amiga minha que mora na capital veio aqui no sítio, né? E aí ela viu uma galinha, assim, andando uma galinha. Sabe o que ela falou? Olha lá o quinor, mamãe, o quinor. Quer dizer, o que ela mais próxima ela entendia de galinha era aquele desenho da galinha na caixinha do quinor. Não tô ganhando para fazer propaganda do quinor, nem uso, odeio. Tá? Uso coisa natural mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a inquietação que te leva a buscar uma resposta, a encontrar uma saída, ele é um passo de iluminação para você se iluminar. Quando eu estou falando de dourado, né, hoje aqui, ó, quem que veio aqui visitar a gente, é o que? Meu personagem Soul representa o dourado, a luz do sol, né? O elemento solar, que é o dia de hoje, que representa o ano 2020. Então 2020 está para acordar o seu sol, para você poder lembrar do seu sol, da luz que você é.
E quando você começa a perguntar onde, como, por quê, de que jeito, como que é isso, quem disse, por que disse é assim, disse aonde, qual é a fonte, qual a realidade que ele dizia isso, sobre qual circunstância, quem interpretou, como foi. Quando você começa a se perguntar, você começa a exercitar a sua capacidade de discernimento, a sua capacidade de entendimento, o seu raciocínio, aquilo que é uma vida que é vital, que é a sua luz brilhante dentro de você. E quando você não faz isso, você é um escravo. Você é um escravo da ilusão, da mentira. Então o que a gente está vendo agora? Caindo as cortinas do palco do destino. Tudo é como se tivesse uma cortina no fundo dessa realidade e a gente estava aí com combustível fóssil alto, tudo dependendo de combustíveis fósseis, todo o mecanismo em torno disso, toda a tecnologia, as pessoas sem tempo, e cada vez menos tempo, e cada vez menos humana, e a inteligência artificial crescendo, se desenvolvendo, né? E o homem perdendo sua condição de inteligência, sabe? Porque inteligência é absorver o conhecimento para colocar em prática, para aumentar a sua sabedoria. Eu sou aquele que sei, porque eu botei na prática, eu realizei. Se eu realizei, eu sei. Então, na hora que você percebe que essa cortina caiu, sabe? Que essa situação, ela caiu a cortina, caiu a máscara, caiu. Você vai olhar e falar assim, o que está por trás de tudo isso? Qual é o significado da vida? Qual é o sentido da vida? E quando você está aí angustiado, você está deprimido, você está apavorado, vamos lidar com todas essas emoções, meus amores. Porque, desculpe, ela já estava aí dentro de você. Mas é que antes eu podia ir no shopping comprar um tanto de coisa nova para me divertir. Eu podia sentar naquele bar, encher a cara com todo mundo e fingir que não está acontecendo nada. No outro dia eu acordo numa ressaca danada. Aí eu levo um tempo para poder me colocar no lugar de novo. Então eu estou fazendo uma viagem, ocupado. Só que agora não tem nada disso. Tudo que era distração saiu de cena nesse momento. A distração, muitas coisas caiu, essa cortina do palco do seu destino, caiu. E agora você tem que estar sem distração para você ver. E a minha pergunta para você é, a inquietude que está no seu coração, ela é o suficiente para te fazer levantar desse lugar, romper com as correntes, com os grilhões da ilusão, da mentira e levantar e sair desse buraco chamado vida material e encontrar a verdade da sua luz dentro de você, da luz que você é, do que você veio fazer aqui, do seu propósito. E como humanos, a gente veio aqui nessa vida terráquea para descobrir a nossa humanidade. E o princípio da nossa humanidade, ela está em descobrir o nosso senso fraternal. A nossa condição de fraternidade, de irmãos fraternais. Porque na hora que eu desenvolvo o meu senso fraternal, automaticamente eu desenvolvo o meu sentir com conceitos e valores, meus amores, valores. Quais são os valores que regem a sua vida? O que realmente é importante? O que realmente dá brilho? O que você veio fazer aqui na temporalidade dessa vida? O quê? Você acha que veio aqui para ser mais uma máquina condensadora disso? Desse sistema material? O que é a realidade? O que é realidade? O que é verdade? O que é real e o que é ilusão? Então, se a gente vai ouvir dos filósofos antigos, se a gente vai ouvir dos homens mais antigos da Terra, e ao ouvir os homens antigos da Terra, você perguntar para um homem no Tibete, na Grécia, para um filósofo antigo e perguntar na Índia, né, o que é real e o que é ilusão? O que eles vão dizer? Eles vão dizer, real é aquilo que é eterno, ilusão é aquilo que acaba. Então, para eles, o que é real, o que é ilusão, é aquilo que acaba, é aquilo que termina, entendeu? Então, esse mundo material, esse mundo que nós enxergamos, ele, para essa visão,
da filosofia, dos estudos herméticos, dos estudos da magia profundo, dos mais espiritualistas, eles vão dizer, esse mundo é maia, como dizem os indianos. Você vai encontrar em qualquer cultura antiga, só você estudar um pouquinho, você vai ver esse sentido dizendo, isso é maia. Real é aquilo que dá vida, e a vida é imortal. Qual que é a percepção que nós temos aqui? Se perguntar para as pessoas, né? Eu vivo nesse mundo há tanto tempo. O que é real, o que é ilusão? Quando eu falava com as pessoas lá, desde adolescente, eu falava, mas eu estou enxergando outra coisa. Mas eu não estou achando que é desse jeito. Eu olho para essa árvore, não vejo exatamente o que você está vendo. Eu não vejo o mundo exatamente como você está vendo. Ah, tá louca. Desajustada. Psiquiatra para ela. Rivotril para ela. Na época era Valium que passava para mim. Valium para ela. Ai, doidinha, maluca. Não, minha filha, isso aqui que é realidade. Então nós temos uma distorção. O que virou real foi o que é a matéria, o concreto. E o que virou ilusão foi a espiritualidade. O sentir, o amor, tudo que é abstrato, que são valores como honra, verdade, justiça, dignidade, espiritualidade. Isso é abstrato. Sabe o que é real? Aí vem aqui, o que é real? Real é você ganhar dinheiro, é você comprar uma beca bonita, você ter uma casa bonita, é você fazer as coisas bacanas, é você ser amado por todo mundo. Só que não. Então agora que o palco do destino caiu, exatamente, Paulo, percebemos da Cabala, só 5% do que existe de verdade. Por quê? E aí, esse é o tema para eu trazer para a gente trabalhar no nosso dourado hoje, exatamente esse conceito. Porque quando você fala o mundo acabou, nós estamos tendo uma oportunidade de estar ruindo o mundo da ilusão, o mundo da fantasia, o mundo daquilo que você pensa que é real. Então quem que é real? Quem é real? É o meu corpo que é real? Ou é a luz que está aqui falando com vocês através dessa boquinha que é real? Ou seja, a vida que está aqui através desse corpo falando que é real. Se eu morrer agora, você vai estar diante do meu corpo aqui paradinho e vai perguntar, mas cadê o brilho? Cadê a voz? Cadê a palavra da Max? Então a palavra da Max não está mais presente, sabe por quê? Porque a alma, a luz que está falando aqui é que é real. O corpo que eu uso aqui não é real. Então o que não é real? O que não é real? O que é ilusão? Então o que é real é tudo aquilo que é. Então guardem isso, meus amados. O que é real? O que é real é tudo aquilo que é e que nunca deixa de ser. Nunca deixa de ser. Quando ele deixa de ser, é porque ele não é real. Então, o que é ilusão? Ilusão é tudo aquilo que aparece e desaparece. Aparece e desaparece. Então, eu queria convidar vocês para, nessa reflexão, quem não conhece, passa a conhecer da República de Platão, o mito da caverna. O mito da caverna, olha, Platão, então, nós estamos aqui numa distância de Platão de 2.400 e poucos anos. Mas, amigo, eu adoro Platão. Quando vocês convivem comigo, assim, Platão, para mim, ele está em todos os lugares, em várias coisas que eu vou fazer referência. Tanto na filosofia, como na política, como na matemática e tudo. Mas olha só, o mito de Platão, de 2.400 e poucos anos atrás, ele ainda é vívido até hoje. E você vai encontrar coisas correspondentes ao mito de Platão em várias outras culturas também. Então é como se estivesse numa essência isso. E combina com tudo isso que a gente está falando, porque um resuminho do mito de Platão, para quem não conhece, quem conhece eu convido a conhecer, né? Mas um resumo do mito, porque o mito é uma forma filosófica de trazer um conhecimento com profundidades simbólicas tão profundas que ultrapassam o tempo. Tá? Ultrapassa tudo, ultrapassa os limites, porque você ali vai entender. E no mito de Platão tem simbologias importantes, mas ele fala sobre homens amarrados no fundo de uma caverna. Esses homens estão sentados, amarrados no fundo de uma caverna que eles não podem se mover. Atrás deles tem um muro. Atrás desse muro passam pessoas e tem uma fogueira. E essa fogueira pega a sombra dessas pessoas e espelha essa sombra na frente da parede da caverna, onde estão sentadas as pessoas aprisionadas aqui. Como as pessoas falam no muro, o som ecoa pela caverna e quem está sentado, amarrado ali, está vendo as sombras passarem. E tem um eco do som.
Então, as pessoas amarradas no fundo da caverna, elas ficam ali vivendo a vida das sombras, de tudo que está acontecendo. E elegem o seu mestre, o seu líder, aquele que entende mais da sombra. Aquele que entende mais vai ser o seu presidente, o seu líder, entendeu? Ele vai ser eleito entre aqueles que observaram a sombra e viram que a sombra tem um ritmo, vai passando a sombra, tem um som, aí eles interpretam segundo o que eles querem, e ali está naquele universo de você acorrentado. Quem está cuidando desses homens ali são os chamados amos, que são homens que não estão acorrentados, porém, eles são a classe que usufrui da ignorância do outro, que tira proveito da ignorância do outro. Então, mantém os caras ali aprisionados, porque vão ganhar alguma coisa com aquilo. Então, nessa simbologia, quem está sentado amarrado no fundo da caverna, vivendo a vida segundo as sombras que espelham no fundo da caverna, o que representa as sombras no fundo da caverna? O simbolismo da matéria, do que é material, da vida correndo segundo a matéria. E quem são os amos que estão ali usufruindo disso? São os governantes que estão ali no fundo da caverna, mantendo o sistema num funcionamento de governo, absorvendo daqueles pobres coitados aprisionados na própria ignorância, na corrente da ignorância, amarrados ali, contidos, olhando a sombra lá no fundo da caverna. E aí, um inquieto começa a se perguntar. Por isso me lembro muito, porque para mim, por isso que eu disse que eu me encontrei na teosofia, na filosofia, né? Porque quando eu começo a me ficar inquieta, eu falo, nossa, não dá para ficar aqui. Você já teve isso dentro de você, irmãozinho? Tipo, não dá, não pode ser só isso que existe. E tô lá no mito, começa a falar, não pode ser só isso. A vida não pode ser ficar aqui olhando as sombras, ouvindo esses ecos e repetindo isso. Tem alguma coisa mais. Essa inquietação é que promove a inquietude de sair. A inquietude é o seu espírito gritando para além da matéria. É a verdade dentro de você querendo sair dali. E da hora que sai dali, rebenta a corrente, todo mundo fala, é louco, você está com problema, você não devia sair daqui tão desajustado. É assim que a sociedade chama. Psiquiatra nele, maluco, desajustado, ovelha negra. Tá bom. São esses os nomes que a gente vai ganhar. Eu me sinto próprio ali. Aí você sai ali daquele lugar, só que é difícil sair do fundo da caverna. É difícil, você tem que querer muito, porque você está muito tempo aprisionado, acomodado, você não tem nem musculatura para sair dali. Então você tem que sair, e a saída da caverna é íngreme, é difícil, então sair dali é difícil. E na medida você não pode desistir. Quando você sai dali, você vê então a fogueira que está fazendo tudo aquilo. E você lá no final vê a luz do sol. Assim conta o mito de Platão. Quando chega lá em cima, que ele vê a luz, não consegue nem enxergar a luz, porque os olhos nunca viram a luz de verdade. Só viam sombra, só viviam na sombra. Então, na hora que ele ali espera a luz, acostumar os olhos com a luz, quando ele acostuma, ele olha para fora e fala, uau, é aqui que tem a vida de verdade. Isso é a vida de verdade. E aí ele encontra a iluminação. Quando ele encontra essa luz, ele está liberto daquela corrente. O que ele faz? Ele volta lá embaixo. E quando ele volta lá embaixo, onde estão amarrados os outros homens, não adianta ele falar para todo mundo, porque ele vai falar para todo mundo, gente, tem uma saída da caverna, vocês estão amarrados aqui, vivendo uma vida que não é real, essa sombra não é real, esse mundo material não é real. Tem outra coisa que é real, que é eterno. O que é real é eterno e não pode ser tirado de você. É a luz que existe, é outro estado dimensional. Todo mundo, é louco, vamos gente, sai da corrente, se liberte da corrente. Imagina se eu vou sair dessa corrente. Eles defendem a corrente, eles defendem a sombra, eles defendem a ignorância. Então, como já dizia Platão aí, só aqueles outros inquietos, que a inquietude brotou do seu coração e começou a despertar e acordar e a dizer, não, deve existir alguma coisa além dessa ilusão da matéria, além desse tempo limitado de vida. Deve existir alguma coisa além quando você olha para um corpo morto e fala, uau,
Eu tinha certeza. Quando a minha avó morreu, eu tinha 7 anos de idade. Foi um dos traumas que eu tive por causa da minha vidência. Porque eu havia visto a minha avó numa visão extrasensorial 2 dias antes. 2 dias depois ela estava morta. Foi a primeira vez que eu vi um corpo sem luz. Então eu lembro que eu estava escondida assim, porque a mãe não deixava ir lá chegar perto. Eu estava escondida olhando ali minha avó no caixão e pensava, como que pode não tá luz lá dentro? Não tá lá. Tá vazio. Ele não tá lá. E eu falo que foi trauma porque nessa hora um espírito zombeteiro, chama assim, porque como eu via e ouvia muitas coisas invisíveis que os outros não viam, né? Por isso eu falava, não pode ser só isso. E eu falava assim, a culpa dela tá morta, ali é sua, porque você fica falando com esses caras invisíveis aí e eles levaram a sua avó. Bom, daí veio o trauma, onde eu acreditei naquilo, acreditei na sombra mais um momento. Aí eu tive um caminho, que tem que ser um caminho para isso. Eu entrei num caminho de sombra mesmo. Mas num outro momento eu vou dizer mais disso. Eu entrei nesse caminho de sombra, da confusão, de começar a negar o mundo espiritual, de começar a negar meus anjos, os seres que vinham. Não chega perto, não quero cuidar da matéria, eu quero ficar na matéria. E aqui começou então a ilusão. Então, quando eu começo o meu curso de teosofia, de filosofia, aí é que eu começo a me libertar, porque a minha mente retorna a um pensamento mais profundo e onde eu vejo que, na verdade, eu tinha sido seduzida naquele lugar novamente, que é o lugar daquela prisão. Então, quando eu falo que eu fugi de casa aos 17 e entrei para o curso de filosofia, foi quando, então, eu tirei as correntes, né, e comecei a buscar. E quando eu volta lá embaixo, como diz Platão, ao retornar para poder trazer outros homens para a claridade, isso faz parte do princípio do amor no coração fraternal do homem. Por isso, todo homem que se ilumina, que descobre que ele é uma luz, ele volta ao fundo da caverna para dar a mão para aqueles que ainda estão acorrentados, aprisionados. Mas ele não vai conseguir soltar todo mundo que está na corrente, porque tem gente que está na corrente e está confortável, porque está confortável no mundo que existe. Então ele tem controle, ele pensa que tem controle, porque agora nós estamos num cenário que todo mundo vê que não tem controle. Mas ele pensa que tem controle sobre aquele mundo, é mais fácil lidar com o mundo que existe, que é o mundo da matéria, do que lidar com o mundo que não sei, abstrato. Esse é o princípio do despertar. Então, quando você desperta, eu tenho que voltar para os mais ignorantes. Eu tenho que voltar lá atrás e dizer, amigo, você está preso, com empatia, com amor. Amigo, você está preso. Mas eu tenho que ter tanta empatia para entender que nem todo mundo que está preso vai querer se libertar, porque está confortável. Então não adianta eu pegar uma pessoa que está presa na ilusão da matéria, que ele acha que ele tem que ter para ser, e que a vida é aquilo que ele pode tocar, e eu sacudir ele e falar, não, meu amigo, não é isso. A vida é vida e aquilo que é real é eterno. Não acaba nunca. Então você é real, você é eterno. O que é seu de verdade ninguém pode tirar de você. E o que é seu de verdade é a luz, é a vida que dá vida para o seu corpo. O seu corpo não é seu de verdade, porque podem tirar de você. O seu corpo é um veículo para você usar aqui na terceira dimensão. Ele serve como um veículo serve para te conduzir pelo caminho da vida. O veículo serve para isso, para te conduzir para os mistérios da vida, para você usar o seu livre-arbítrio e escolher. Ou você vai ficar no seu egoísmo material, querendo acumular coisas, achando que a segurança está aí no que você vai ter. É uma perspectiva diferente. O que é real, o que é ilusão? Então, se você quiser mergulhar um pouco, eu te convido ao mito da caverna. E se você quer mergulhar um pouco também, que tem muitos outros elementos que trazem isso, mas, por exemplo, um filme que foi lançado em 99, já estamos aí com 21 anos, de Matrix, que é um filme maravilhoso, que com certeza é uma releitura do mito da caverna. É uma releitura, entendeu? Porque, na verdade, a gente vai encontrar em outros elementos de história zen, também outras histórias que são releituras do mito da caverna. Por que será que a gente está falando de histórias como 2.400 anos? Né? A gente está falando de história da Matrix, né? Que é um livro de 21 anos, está falando de coisa atual. E uma coisa impressionante, vocês sabem
como Platão designava a pessoa que ia para fora da caverna, encontrava a luz e voltava para tirar os ignorantes da escravidão. Sabe como é que Platão chamava essa pessoa? Alguém sabe? Alguém sabe como é que Platão chamava as pessoas que tinham tido acesso ao sol, à luz e à verdade, e voltava para o fundo da caverna para chamar os ignorantes? Tá bom, ninguém falou, vou falar. Político. Por isso que o princípio da política, segundo Platão, que é um cara que veio de família rica, bastardo, e que começou a ter as ideias de uma cidade ideal, de um governo ideal, para ser um povo ideal. Entendeu? Ele desistiu disso, ele viu que o tempo que ele vivia não dava tempo, o povo não dava para ele implantar uma ideia que era uma vida ideal. Ele chamava de político. O verdadeiro político é aquele que acessou a luz e voltou para despertar os que estão presos na escuridão. Tanto que o princípio da política, o que é política? Segundo Platão, é aquele que deseja o bem comum. Então olha como é que tem a ver com o mito da caverna. Quando sai, você desperta a luz, você sai da caverna escura e vê que o mundo de sombras que você estava vivendo era uma ilusão. Você descobre aquilo, você volta e você vai convidar os outros que estão presos a sair da escuridão. E nesse momento Platão designa esse nome como político. Político é aquele que viu a luz, despertou e voltou para tirar os ignorantes. Claro que hoje política é outra coisa, né? Quando eu falo político hoje está ao contrário. Hoje o que a gente entende no mito de Platão, que no mito da caverna, aí o Platão fala dos amos. Os amos são os homens que estão no fundo da caverna e que estão ali usufruindo da ignorância. E que hoje as pessoas chamam de políticos. Partidos aqui ou ali. Mas o verdadeiro sentido de política, quando fala, Max, o que você entende da política? Fala, eu não entendo a política que os homens fazem. Eu falo, eu entendo a política que Platão provocou da gente pensar. A política do bem comum. O que é o bem comum? Alguém que encontrou esse lugar, voltou para trazer a claridade para o outro e diz, tem saída aí da ignorância. Você tem poder, isso tudo é uma ilusão. Você tem o poder, acorda, meu amigo. Você é luz, e assim que você acorda outro. E assim que você acorda outro, e acorda outro, e acorda outro. É o mestre acordando o discípulo vira mestre para o outro, que acorda o outro discípulo, que virou mestre pro... Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Esse é o princípio da evolução. Esse é o princípio da iluminação. Esse é o princípio da política, o bem comum, o bom para todos, todos juntos, para ajudarmos os irmãos que estejam ainda presos. Porque segundo esse pensamento dessa vida na Terra, enquanto tiver um irmão sofrendo, a gente não pode se quietar, se acomodar. Então, se aquele que acessou a luz não veio distribuir a luz, não veio despertar o outro, ele está adormecido. Ele não acessou luz, desculpa. Ele está enganado. Ele ainda está ludibriado. Porque é aí que nascem os elementos fundamentais da Trindade. Porque tem vários elementos da geometria, mas a Trindade é o princípio que sustenta a vida. É o triângulo, é a força da magia do triângulo que sustenta a vida. E que é tido em várias culturas, você vai encontrar o 3, menos no que a gente tem de cristianismo hoje, que é falar do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é um equívoco, né? Porque, na verdade, é o Pai, a Mãe e o Espírito Santo. O Pai, a Mãe e o Filho. A Trindade é o Pai, a Mãe e o Filho. Pai, a Mãe e o Filho. E se fosse fazer o sinal da cruz, seria, então, o Pai, Pai Céu. A Mãe, Mãe Terra. O Filho, que é um Espírito Santo na Terra. Então, quando eu falo Trindade, e eu convido vocês a esse ponto de iluminação, é conectar-se com a Trindade. Pai Céu, Mãe Terra, e é o Filho Espírito Santo aqui encarnado. Pai Céu, Mãe Terra, e eu, o Espírito Santo, eu sou o Filho, que é um Espírito Santo aqui encarnado. Esse
Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E aí no filme Matrix, que é uma releitura, né? Lembrando então que Matrix, a Matrix, né? Vem então do latim matrix, mater, que é útero. Então, o que é útero? O que significa isso? Que a Matrix, o útero, constrói a Matrix que você vai usar. O que a gente chama vocês para a cosmologia energética, para entender essa cosmovisão? Que nós temos aqui na Matrix, o mapa gestacional, quando eu falo a sua Matrix, a sua matriz eletromagnética, eu estou falando sobre o seu veículo eletromagnético que foi criado no útero materno. E criado no útero materno, mas você é a luz que fecundou esse útero e que precisa entender a diferença entre você que é e o veículo que você está usando. Precisa conhecer o seu veículo, precisa se conhecer, conhecer que você é a luz que usa um veículo. E esse veículo é suscetível a crenças, sentimentos, emoções que você precisa transcender. Ou seja, dentro dessa visão, se você se coloca como um aprendiz, tudo é para você aprender. E quando você percebe um padrão na sua vida, o que é um padrão se repetindo, gente? Um padrão se repetindo é a própria vida te dizendo: você ainda não aprendeu essa lição. O que é um padrão repetindo, gente? Um padrão é a própria vida dizendo: você ainda não aprendeu essa lição. Ah, Max, eu estou presa no meu padrão de desarranjo, eu estou sempre relacionando com pessoas equivocadas. Se pergunte. O que é que esse padrão veio te dizer que você ainda não aprendeu? Por isso que ele repete. Ele repete a mesma mensagem em outros formatos. Então o padrão, ele não é ruim. O padrão, ele é um mensageiro do invisível, fazendo você dar de cara de novo, para você aprender alguma coisa. E nós estamos nessa escola para aprender. Nós, como ser luz que somos, escolhemos estar aqui para aprender. Aprender a libertar das correntes da ignorância da matéria. Aprender a respeitar as pessoas que querem e se sentem confortáveis na corrente, aprisionado na matéria. Aprender a esforçar, a ter iniciativa, determinação, persistência para sair do buraco da escuridão, da mentira e da ilusão para encontrar sua luz. E ao encontrar a sua luz, voltar novamente e dizer para os mais ignorantes, com o coração cheio de amor, de empatia: tem luz no fim do túnel. Tem luz no fim do túnel. Tem luz no fim do túnel. Mas você não vai conseguir acordar os adormecidos, porque eles irão se defender e poderão fazer mal para você. E tá tudo bem, porque se você for lá ver a luz e voltar com o dedo em riste, querendo brigar e cortar as correntes na marra, você não vai conseguir. Você tem que respeitar, porque você baixou a sua frequência, o seu coração, ao invés de estar na alta frequência da fraternidade, do amor, dá de beber aquele que tem sede. Porque é preciso morrer para renascer. Então você precisa morrer para a ilusão do mundo material, para renascer para o mundo de verdade, onde você é essa luz. E se você renasce nisso, você vai descobrir em você a necessidade de ser fraternal, de ter conduta, de ter honra, de ter amor, de ter dignidade. Perguntas? Mas aquele que acessou a luz poderá chegar. Só aqueles que querem se libertar e os acomodados com a corrente. É isso, Bia. Os acomodados com a corrente estão acomodados, está tudo bem. Porque se você desce no fundo da caverna da ignorância e com o dedo em riste tenta quebrar as algemas de quem está algemado, você está desrespeitando o livre-arbítrio, a vontade. O coração dele ainda não está na pergunta. Ele ainda está adormecido. Ele não sabe o que é real, o que é ilusão. Ele defende a sombra. E tem uma passagem interessante de Sócrates, né? Que falam para Sócrates assim: Sócrates foi aí o mestre de Platão. Platão se encontra quando ele vê Sócrates, que tem uma história. Pô, Sócrates é um cara super erudito. E conta-se que ele jamais aprendeu a ler e escrever. Mas ele falava que naquela época, então, as pessoas falavam em praças, né? Até recebiam por isso, mas ele falava o que ele queria, então ele não recebia. Um cara super. E quando Platão, que já tinha mente muito evoluída
puta, encontra com Sócrates, fala, uau! E aí ele segue até a morte de Sócrates, Platão está ao lado, e deu vida muito à palavra de Sócrates através de Platão, que era um erudito, um cara de alto nível. Mas aí chegaram para Sócrates e falaram assim, ô Sócrates, se a gente pegasse um político desses aí, né, uma pessoa desse movimento que está aí, um desses amos que estão governando, né, o tempo, e amarrar ele por 2 horas e você fala tudo da filosofia, você mostrar tudo que está dentro da filosofia. Você não acha que assim pode começar a fazer a mudança dos governantes? Aí Sócrates disse assim, a minha mãe é parteira. A minha mãe é uma boa parteira. Mas tem uma coisa que a minha mãe não pode fazer. Ela não pode dar à luz a uma barriga que não esteja grávida. A uma mulher que não esteja grávida. Então o que ele quis dizer? Que ele era um bom filósofo, que ele tinha boas ideias, mas ele não podia trazer à luz a quem não tinha nada fecundado, não tinha acordado nada dentro dele. E Matrix, o filme, o 1, ele é muito impressionante em termos simbólicos. Depois eles foram para outro lado, mas ele é o mito da caverna, que é a hora que fala, deu uma pílula azul e uma pílula vermelha, escolhe. A hora que Neo, que é o novo, né? Ele estava lá acordando, ele vai ver, então o que é realidade, o que é verdade. Olha, eu convido, vê Matrix 1, veja o mito da caverna, começa a elaborar dentro de você, ao invés de você estar angustiado com tanto de coisa, se vai ter amanhã, se não vai ter, o que vai acontecer. Vamos despertar, gente. Vamos despertar a luz dentro de você, vamos despertar a verdade dentro de você, despertar a sua trindade, vamos encontrar aquele lugar tão poderoso que é real, que ninguém pode tirar de você. Aí sim, você vai ser o super-homem que Nietzsche falava. Quando Nietzsche voltou e disse, encontrei o super-homem dentro de mim. E todo mundo zoava, né? Naquele conto, assim falou Zaratustra. Ele voltou para a cidade, foi passar um tempo lá, em retiro, lá em cima, ele sentiu isso. Quando ele volta, ele fala isso. Sou o super-homem. Ah, o super-homem, que é? Pensando em outra coisa da matéria, zoaram ele. Aí ele falou, vocês não têm ouvidos para ouvir. E vocês? Estão com os ouvidos abertos? Com os olhos abertos? Com o sentimento aberto? Essa é a oportunidade. Vê se tem mais perguntas. O padrão é curado ou sempre teremos que vigiar e cuidar para que não volte, principalmente em momentos de gatilho? Ô Isabela, então assim, o padrão, ele veio te dizer alguma coisa. Então vou dizer que você tem um padrão que se repete de sempre trazer homens de um certo formato. Esse padrão está te ensinando, está trazendo, a vida te trazendo uma mensagem através do padrão, assim, aprenda a amar. Ou aprenda a amar a si, ou aprenda a amar incondicionalmente. Exemplo, tá? Enquanto você não aprender a amar incondicionalmente, o padrão vai se repetir. O padrão é uma mensagem para o seu coração, para acordar, para mostrar para você que a Matrix ela é controlada por um veio que se repete. Se você vê a vida manifestando através do padrão, te ensinando, e por isso eu disse, você quer a cura? Se coloque no lugar de aprendiz. Você já sabe tudo? Então eu sinto muito para você. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Conheça-te a ti mesmo, disse o Paulo. Exatamente. E aí, Paulo, o mais interessante é que, na verdade, tem gente que sabe para onde quer que você vá. Sabe, se você não se governa, se você não assume que você é a luz que governa esse veículo e que você vai embora e por isso você é real. Certo? O que não é real é o que acaba. Porque aquilo que existe depois não existe mais, ele não é real. Ele é efêmero, ele é passageiro. Por isso o que é real é eterno. A vida é eterna. Então, a hora que você assume o seu veículo e dá um comando para o seu veículo, aí sim, aí você está na propriedade do seu sol, do seu brilho. E isso não é para ser em si mesmado em cima do outro, porque essa é a diferença. Porque quando eu descubro o meu brilho, eu olho para o ignorante com amor. Até para aceitar que o ignorante não vai sair daquilo. E às vezes o ignorante pode ser seu marido, pode ser seu filho, às vezes o ignorante pode ser seu pai, ser sua mãe. E às vezes você se deu conta, ele está lá aprisionado naquela corrente, acha tudo confortável, vira para você e diz, você é doidinha, né? Você gosta dessas coisas meio maluquinha, né?
E aí você que encontrou a luz e já entendeu que o outro só vê sombra, se você encontrou a luz de verdade, você encontrou o ego superior aqui, ó, que vai dizer assim, eu entendo, aí encontrou no brilho aqui a empatia, para olhar para o outro e falar, então, entendi, você não sabe, tá tudo bem, vou encontrar uma forma de me comunicar com você amorosa dentro disso, não de ego para baixo e querer enfiar o dedo na... Seu ignorante, não sabe nada, eu já saí da caverna e vi que isso tudo é mentira. Não, isso você não acessou o amor. Então você não acessou a fraternidade. Então você não entendeu nada. Você foi até um pedaço. Você não foi de verdade e viu a luz. Você não viu de verdade o que é eterno. E você não viu que o que é eterno é imortal. E se é imortal, se a pessoa nessa vida, nessa encadernação, nessa encarnação, ela não teve a inquietação para buscar, tá tudo bem. Tá tudo certo. Ouça, dê a mão para quem está inquieto. E essa é a escada. Por isso se fala dentro da teosofia que o conhecimento é escalonário. Porque sempre é uma escada infinita. Então eu acabei de despertar, dou a mão para quem está abaixo de mim. Quem está em cima dá a mão para mim. E o outro deu a mão para o outro. Isso é fraternidade. Isso é generosidade. Isso é amor. Descobriu isso não, irmão? Ainda está preso na ilusão do ego, na ilusão da matéria. Está preso no fundo da caverna, saudando as sombras na parede, defendendo as sombras na parede, sofrendo pela perda das sombras que estão sendo refletidas na sua parede. Tá tudo bem? Tá tudo certo? E quando você vê o filme Matrix, você vai ver na hora que vem a Trinity, que vem para trazer o Neo para acordar, né? Que é a Trinity. O que é Trinity? Trindade. Certo? Que é a expressão disso, e junta com Morfeu, que é o senhor do sono, do despertar. E uma coisa tão interessante, né, que tem a ver exatamente com isso, porque dentro do enredo do filme Matrix, a inteligência artificial tomou um ponto que dominou os humanos. E aí o que sobrou dos humanos criaram uma nuvem para poder tampar a energia solar, para as máquinas não terem como captar energia solar para poder barrar a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, então, fez o quê? Sacou que cada homem é uma pilha. É um campo eletromagnético, quando eu falo um campo, então lá no filme, sacou que cada homem é uma pilha. Então ele passa a fazer o quê? Colonização de homens, criar homens dentro de um... esqueci o nome, mas como se fosse uma bolha ali, né? Um sistema. E lá o cara fica adormecido, dando toda a energia dele para rodar as máquinas da Matrix, enquanto ele está ali sonhando que ele está vivendo uma vida. Ai, gente... Puxa, é demais. São formas de dizer aos homens o quanto se está adormecido, né? Então eu falo nessa linguagem, Platão fala de outra, Matrix fala de outra, e aí a gente tem muitas formas de se falar sobre a libertação. E tá aí dizendo alguns na história, né? Você precisa morrer para renascer novamente. E quando eu falo morrer, é morrer para esse mundo das sombras, para renascer um ser iluminado. E é isso que nós vamos meditar hoje no nosso oráculo. Vocês sabem o que quer dizer a palavra oráculo, embora eu chame o jogo das realidades, mas oráculo significa uma pequena boca luminosa, a boca da caverna, né, que vai te levar à luz, estabelecer contato consigo mesmo. Por isso eu fiz esse oráculo. Para você, através dos elementos, você fazer contato com você mesmo. Autovalorização. Autoconfiança, amor próprio, automotivação e autoestima. Sinta coragem e foque na sua individualidade. Assim vai descobrir que é dono de uma força incrível, de uma força de vontade. Sinta sua verdade pessoal. Reconheça seus valores e valorize todos, por fazerem parte do mesmo sistema que você. Sinta humildemente sua importância e seu papel. Abra mão da competição constante. Não há vencedor, e sim coparticipadores. Somos todos co-criadores. A ilusão da competição de ganhar alguma coisa. Atenção, fique atento ao narcisismo e à necessidade de querer estar sempre em evidência. Estas atitudes podem deixá-lo soberbo, arrogante,
tirânico, exigente e dominador. Quem disse que tudo tem que ser do seu jeito? Quem? Direcione seus sentimentos para os objetivos e metas. Sair da caverna! Sair da corrente! Sinta-se merecedor do sucesso. Sucesso é a luz. Vamos lá, gente, você já é. Liberte-se. Reflita. Tenho admiração por mim mesmo? Amo-me. O que me impede de ser fã de mim mesmo e de me apoiar incondicionalmente? Sou boa companhia para mim mesmo? Aí, ó, momento especial para isso, hein? Abandone o medo de ficar sozinho e a necessidade de companhia constante e de barulho. Os desejos por aceitação e atenção devem ser a medida certa para uma pessoa adulta, livre da criança interior, desamparada e ávida por atenção e amor incondicional. Eu sou luz divina. Então, como eu disse, o oráculo ele existe para estabelecer um contato com a sua própria essência. Então, essas palavras que eu falo podem entrar no ouvido, sair no outro, mas antes de sair no outro, deixa vir no seu coração. Quem sabe alguma palavra desperte e você possa acordar o seu ser, né? Então, convido a força dourada para que esteja presente em nosso vácuo de hoje e desperte a nossa luz interior, a nossa verdade espiritual. Ô Bubu, Senhor do Vento! Ô Bubu, Senhor do Vento, leve nossa sagrada intenção aos mundos invisíveis. Porque esse é o mundo real. E que traga a sua força do mundo invisível à matéria, nos despertando da ilusão. Que estejamos em total conexão com a força e com a verdade divina. Senhora das águas, dissolva do nosso coração o egoísmo, para que possamos encontrar a generosidade verdadeira da luz que somos. Respirando a luz dourada, vamos ter 3 minutos de mergulho antes que derrubem a gente, o sistema Matrix nos derrubem. Abra teu coração, respira, visualize uma caverna profunda. Você no fundo dessa caverna acorrentado, olhando as sombras do material se dissolvendo na sua frente. Essa é a nossa visão da nossa jornada. E durante a batida você vai inquietar seu coração para acordar para a verdade que você é e ver a mentira do que está sendo mostrado e você se libertar e sair dessa caverna. 3 minutos é o nosso convite para você. 3 minutos. Você pode se dar 3 minutos? Feche os olhos. Respire profundamente. Vamos na dimensão além tempo e além espaço. Além da matéria, não existe tempo e nem espaço. Respire fundo. A cor dourada. Fortaleça o seu coração, que inquiete o seu interior e que você se liberte da corrente da ignorância. Para sair dessa caverna escura, que até hoje pensou que era a realidade, a ilusão que te assombrava, para vir para a vida.
Eu vou derrubar aqui e volto para quem quiser fazer perguntas.